que Entendo. não, acho que foi no meu computador. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, agradecer o Pablo aí pela organização dessa atividade de hoje e também a visita da Patrícia, que vem um pouco trazer uma leitura em relação a projeto um pouco de país, né? Resgatar a importância da Petrobras para o povo brasileiro, né? Dentro do aspecto de soberania mesmo, né? Boa noite, Dilson, Ana, Paulo. Boa noite a todos que vão assistir pelas redes. Eu acho que uma das amarras que ficou do governo passado foi exatamente a política de preços, né, da Petrobras. E sem essa mudança, alteração na política de preços, acho que é um dos pontos que inviabiliza o crescimento da economia, o desenvolvimento do país para os próximos anos. Tenho certeza que novo conselho, nova direção da Petrobras, assim que assumir, vai ter como uma das primeiras medidas a alteração da política de preço da Petrobras para disponibilizar, primeiro, combustíveis para toda a economia, no sentido de gerar uma menor inflação e um crescimento sustentável para todos os setores. Desejo aí um bom debate. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigado por nos atender aqui no Paraná. Bom debate a todos e todas. Obrigado, Dionísio. Bem, a Patrícia foi como é que eu posso dizer? Foi uma joia rara que nós encontramos nos debates sobre a Petrobras, sobre o pré-sal. Então, eu vim acompanhando já há muito tempo o trabalho dela, em vários debates do qual ela participou pela AEPET, inclusive na Telesur, né, que foi muito bom, assim, e, se eu não me engano, um que era do Rômulus Maia, o canal do Rômulus Maia, e vários outros. E eu vim acompanhando, e o interessante é que a versatilidade dela, você entra num debate, entra no outro, ela trata de temas diferentes, amplos, e é de um conhecimento, e também é relevante por quê? Porque justamente nós estamos no mês da mulher, e que se comemora o Dia da Mulher, mês da mulher, mas é o ano da mulher, é a vida inteira da mulher. Mas o interessante também é que ela é geóloga, que é o que, por natureza, ou natureza, não, por uma convenção, se firmou como uma profissão mais masculina. E imagine a luta que ela teve para se projetar nesse mundo da geologia, e hoje está na Associação dos Engenheiros da Petrobras, como vice-diretor de comunicação, é isso, né? E uma militante nacionalista, jornalista também, e gosta de geopolítica, faz palestras de geopolítica. Então, você já fica convidado para uma próxima para a gente falar só de geopolítica. E a semana passada, eu acompanhei o lançamento do livro A Petrobras Fatiada, em que ela, Patrícia Layer, o Francisco Gonçalves e Orildo Lima e Silva são os organizadores. Esse livro também já estará à disposição à venda e a gente vai depois fazer essa divulgação com mais exatidão. Mas é um trabalho de conscientização. O que tem acontecido com a Petrobras? A Petrobras já sofria um ataque no pré-sal. Ali atrás é o Fred, viu? Só ele ouvir multinacionais, ele já está adestrado. E então a guerra do petróleo, a gente sabe que a Primeira e Segunda Guerra estão envolvidos o petróleo, a geopolítica do petróleo. E, como dizem, se achassem petróleo em Marte, os Estados Unidos botavam uma embaixada lá. Ou seja, o Brasil sofreu um grande golpe de Estado a partir do pré-sal, e isso veio se armando já há muitos anos.
Então, eu vou deixar agora a palavra para a Patrícia, se eu esqueci algum detalhe, né, Patrícia? Me desculpe, mas é uma honra tê-la aqui, e principalmente pelo trabalho que você tem feito e que a gente tem acompanhado pelas redes, e, acima de tudo, você é uma militante, uma hora está aqui, outra ali, e lutando muito. Boa noite, seja bem-vinda, Patrícia. Boa noite a todos e todas, muito obrigada, Dionísio, muito obrigada, Pablo, e é muito bom estar aqui com vocês. Já estive aí no Paraná também, durante a defesa da Petrobras no Paraná, a defesa do xisto, né, da fábrica de fertilizantes. Teve uma sessão na Assembleia Legislativa e eu participei juntamente com o senador Requião, o ex-senador, que eu sou fã de carteirinha dele, né, e tive a honra de participar aí junto com a plateia, tinha muitos companheiros, né, da FUP, lutando aí para que a gente tivesse um futuro no Paraná, né, porque a gente tem toda uma história, e realmente essa questão da militância, ela se impôs, né, a luta é uma necessidade, porque não é só o nosso trabalho, embora também seja o nosso trabalho, né, você falou aí, eu sou geóloga, realmente eu sou uma trabalhadora assalariada, concursada. Essa semana eu completei ontem 23 anos de Petrobras, né? Eu fiz concurso ainda na era de Fernando Henrique, em 98. Eu comecei a trabalhar ainda na era de Fernando Henrique, em 2000. Eu fiz um ano de Petrobras no dia que afundou a P36, em 2001. Então, assim, isso para mim, eu lembro que eu chorava. Eu chorava, era um dia que era para ser alegre para mim, né, mas eu não conseguia, porque eu ficava imaginando, aquilo que aconteceu com a gente naquela época, né, as vidas perdidas, a plataforma que era a maior plataforma do mundo, eu acho que muitos brasileiros nem sabiam disso, né. Também naquele ano de Roncador, a Petrobras estava batendo um recorde de produção de petróleo em lâmina d'água ultraprofunda, eu acho, se eu não me engano, era 1.823 metros de profundidade. Não tenho absoluta certeza desse número, não, mas era algo em torno disso. E assim, a Petrobras, naquele ano, chegou até a ganhar a sua segunda premiação da OTC, né? Mas vinha numa época que a gente estava vendo a empresa ser destruída, com aquela questão do Petrobras, né? Que eu até brinquei depois que deu errado, eu brincava assim, Petrobras nunca Max, né? Mas a gente viu que, infelizmente, a história não foi essa. A gente viu que depois dos dois governos do Lula, do primeiro governo da Dilma, do segundo muito, né, conturbado, 2015, a gente tem um golpe neoliberal no governo Temer, né, do mesmo Pedro Parente, que já tinha sido da equipe de Fernando Henrique, e a gente tem uma destruição muito grande na Petrobras. Então, assim, a luta ela veio de uma forma natural, porque eu não conseguia ver aquilo e ficar passiva, né, dentro da Petrobras. Então acabou que eu comecei a ser militante mesmo, igual você falou, eu comecei a participar da EPET, participar do sindicato, acabei sendo dirigente sindical de 2017 até 2021, e foi uma experiência importante para mim também. E na EPET eu venho participando da direção desde 2018 também, e realmente tem sido muito importante para mim. E como você falou também um pouquinho sobre a questão de uma profissão bastante masculina, né? Acho interessante, realmente, quando eu entrei na faculdade, eram ainda poucas as mulheres, né? Ainda no início ali da década de 90, mas depois, felizmente, isso mudou. Muitas mulheres fizeram geologia e a gente teve uma época assim da valorização da nossa profissão, né? A descoberta do pré-sal também ajudou muito nisso, a valorização da profissão do geólogo. Eu lembro que quando eu pegava a barca e eu ficava escutando as pessoas comuns, né, falarem no transporte público sobre o pré-sal. Então, de repente, geologia deixou de ser uma coisa assim que muitas pessoas não conheciam para passar a ser uma coisa que de repente estava ali
populando o imaginário, né, no imaginário popular mesmo, nas discussões. E então isso foi muito bacana. Eu, quando cheguei na Bacia de Campos, como geólogas, nós éramos 4 geólogas embarcando. E realmente, às vezes eu embarcava numa plataforma com 150 homens e já aconteceu de eu embarcar e ser a única mulher naquela plataforma, e na época de 2000. Mas depois, graças, assim, isso mudou bastante, tá? E então eu acho que melhorou bastante. Mas realmente já foi bastante masculino. Eu também trabalhei numa área e ainda trabalho dentro da Petrobras, né? O meu ganha-pão, eu digo que eu sou especialista em ultrassom de parede de poço, de petróleo, né? Não de barriga de menino. Barriga de mulher não é minha especialidade. E, além do ultrassom, da parede do poço, eu também trabalho com uma outra imagem que é gerada por eletrodos, parecido com aquele exame que o cardiologista faz na gente, só que ele fica olhando as curvinhas ali, porque são poucas curvinhas, então ele consegue olhar, né? São as 8 curvinhas. Agora, quando a gente vai fazer do poço de petróleo, a gente usa 140 eletrodos, 144, 150, 192, então a gente faz uma imagem. E meu ganha-pão é analisar essas imagens, e é um trabalho também muito bacana, eu sou bem apaixonada por ele. Que maravilha. Eu assinava, infelizmente, é uma revista que ela já fechou porque o editor-chefe dela faleceu, né? E se chamava Retrato do Brasil. E num dos números, eu até disponibilizei isso num grupo de formação que a gente tem aí, todas as edições em PDF. E eu vou fazer uma leitura aqui, que quando eu estava resgatando o Hildo Sauer na ABI, falando da grande descoberta, e se discutia se a Petrobras deveria ou não tomar frente da exclusividade, já que ela tinha sido parte dela vendida no governo Fernando Henrique, quer dizer, entregue, né? Tinha sido entregue para o estrangeiro, se ela deveria ou não. E no discurso dele tem algo assim: foi ela que descobriu as jazidas gigantes do pré-sal. Foi a estatal que, a partir da concepção científica de formação da estrutura geológica do litoral brasileiro, na parte que esteve unida ao continente africano há 110 milhões de anos, formulou o modelo de aprisionamento do petróleo sob a camada de sal, o testou na prática e encontrou as jazidas. Então, eu vou te fazer uma pergunta, primeiro, geológica, né? Então, nós tínhamos lá o Pangeia, houve uma divisão, o que eu pude entender é que houve uma projeção, mais ou menos, se tem lá onde tem Angola, o que eu pude assim, aprender das leituras é que, se você tem esses poços de petróleo lá, se era o Pangeia com a divisão, você poderia encontrar aqui algo mais ou menos assim. Veja, eu sou economista, né? Minha área como é que é a primeira profissão do universo, porque antes de tudo havia o caos. Então nós somos os economistas. E uma curiosidade, o então ex-presidente Geisel foi presidente da Petrobras e já se aventava a possibilidade de existir petróleo a uma grande distância. E o presidente era o Garrasta Azul Médici. Aqui eu não vou fazer nenhuma régua moral de se era ditadura ou não. Mas é uma coincidência o Geisel ser presidente da Petrobras e o Brasil estender de 12 para 200 milhas, né? Marítimas, não lembro se era algo assim. É uma coincidência. Desde quando nós temos como é que é? Esses estudos iniciais de que poderia haver petróleo ali? E também eu queria que você contasse um pouquinho para nós, porque numa das transmissões você falou que a Petrobras tinha 5 divisões. E dessas 5 divisões, quantas restaram genuinamente da Petrobras hoje? Então, falar um pouquinho dessa história da formação geológica, a parte geopolítica, se faz sentido
isso que foi aventado, porque desde a época, se eu não me engano, ou o Geisel ou alguém, o irmão dele foi do SNI, ele era da Petrobras, Geisel era presidente, aí estende aí as milhas marítimas. Isso faz sentido, né? Se faz sentido ou não. Então, é nesse sentido. Eu queria fazer essas perguntas e, por último, essa da Petrobras. Tá, então, agora eu vou começar pela que eu não sei, que é assim, essa realmente eu não sei, que é essa do Geisel. Por quê? Porque na década de 70, se eu não me engano, a gente estava fazendo um levantamento da plataforma continental, o LEPLAC, entendeu? Então, assim, é a questão de como foi definições aí de quanto mar territorial é nosso, até que lâmina d'água, isso aí realmente nos anos 70, eu não vou saber. Tá? Isso não, eu não sei realmente. Agora, eu sei o seguinte: depois que a gente descobriu o pré-sal, já teve conversas sobre esse assunto, sim, também, entendeu? E tem, porque assim, não é, a gente tem o platô de São Paulo, né? Que é uma região alta, e assim, a gente pode ter recursos minerais muito importantes, então a gente, realmente, essa questão da, até chamada, né, Amazônia Azul, pelos militares, pela Marinha, essa é uma questão, assim, os detalhes dessa negociação, eu não estava atenta a isso. Eu até lembro que teve um chefe meu da Petrobras, que ele foi participar fornecendo informações técnicas, entendeu? Para poder serem definidos aí esses limites, mas isso já foi depois da descoberta do pré-sal. Então, fazer esse histórico aí, se Geisel teve uma influência positiva, eu não sei te dizer. Eu vou fazer só um comentário aqui, em relação ao Médici, né? Infelizmente, assim, a ditadura toda ela foi lamentável, segundo a história que eu leio, assim, e já li, o Geisel, infelizmente, tolerava também a parte dura do sistema, não se manifestava contrário a isso, achava que isso era necessário, então ele tem o lado bom dele, nacionalista, mas ele tem esse lado aí que não se justifica. E o Garrastazu Médici, na época dele, os carros viravam lá no meu estado, em Alagoas, e os corpos se espalhavam, né? Então, a juventude, a militância, de um modo geral, que estava lutando pela nossa democracia, pela liberdade, sofreu muito no governo dele. Foi um governo que teve muita tortura associada, né, ao governo do Médici. Então, só esse comentário. Agora, vamos falar de geologia, que é mais legal, mas tem um pouco de inversão na questão que você falou aí do pré-sal. Por quê? O pré-sal, o que aconteceu? Assim, por que a gente chegou no pré-sal? A Petrobras começou no mar, em água rasa, né? Normalmente, a gente foi de água rasa e foi aprofundando, historicamente. Então, a Petrobras, ela fez a primeira descoberta no mar, lá na bacia de Sergipe-Alagoas, em 1968, foi o campo de Guaricema. Depois disso, quando ela descobre a bacia de Campos, que é uma bacia muito importante para a gente que mora aqui no Sudeste, né? Principalmente o Rio de Janeiro, que é um estado afortunado, que faz divisa com a bacia, na plataforma continental dele, a bacia de Campos, no Norte, e a bacia de Santos, no Sul. Então, o Rio de Janeiro, ele recebe royalties, participações especiais, né, de muitos campos, e em função desse privilégio geológico, né, natural do petróleo, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? A gente descobre na Bacia de Campos, o primeiro campo de garupa, em 1974, tá? Então, foi uma descoberta assim, muito importante, mas água rasa, né? E no final da década, o que aconteceu na década de 70, que é importante falar? A gente teve os estudos, né, foram aumentando o grau de conhecimento que a gente tinha da geologia. Por exemplo, a estratigrafia de sequências, a sismoestratigrafia, a interpretação das sequências na sísmica. Na década de 70, no finalzinho da década de 70, você tem estudos assim já usando a ferramenta sísmica, né, para separar as camadas assim, né, das bacias sedimentares, uma compreensão maior, uma sísmica também evoluindo. Então,
o que que aconteceu quando a gente descobriu? A gente descobriu os campos do pós-sal, né? Campos, na parte rasa, a gente até, por exemplo, 63, a Petrobras descobriu em terra, lá na bacia de Sergipe-Alagoas também, o primeiro gigante dela, que foi o campo de Carmópolis. Esse campo, ele também tem no pré-sal, ele também produz no pré-sal, lá na bacia, que é a formação Muribeca, e ele produz também no embasamento. O que que é o embasamento? É a rocha que estava ali embaixo, o substrato, antes de começar a se depositar aquela bacia sedimentar, né? Então, o que que aconteceu aqui na parte da bacia de Campos? A gente achou os campos acima do sal, na parte mais profunda, e existe uma ciência que é a geoquímica, né, do petróleo. Você faz análise dos óleos, e aí você consegue dizer se aquele é um óleo lacustre, se aquele é um óleo marinho, de origem marinha. Então, quando a gente fala assim, os continentes se separaram, olha, eles não se separam de uma hora para outra, é igual uma briga. Eles brigam, se aborrecem, né? Mas aí, então, vamos pensar lá na África de hoje em dia. Lá no leste africano, a gente tem os lagos, né? Os grandes lagos, que também a gente imagina, né? Por analogia, que aqui a gente teve grandes lagos e a gente teve, nesses grandes lagos, que era um ambiente calmo, mais profundo, deposição de matéria orgânica que estava sendo preservada lá no fundo e que depois veio ser a rocha geradora, né? O que que acontece também com o sal? Quando você pensa no Oriente Médio, o sal, né? O que que acontece quando você precipita sal? O sal, quando ele precipita, ele vai fechando todos os buraquinhos. Então, por isso que ele é uma excelente rocha selante. Ele não vai deixar passar, ele não tem poros ali abertos, né? É claro que eu estou falando de uma forma genérica, tá? Sempre a geologia, você pode ter falhas que atravessam o sal, e aí você pode ter alguma dissolução, mas assim, então o sal, em geral, ele é um excelente selo, né? Também lá no Oriente Médio você tem vários níveis de rocha reservatória, vários níveis de sal, mas aí o que que acontece? Aqui, o pessoal, olhando os petróleos, viu que o DNA lá de algum petróleo que a gente tinha no pós-sal era um DNA, né, um rift, ou seja, tinha que vir lá de baixo. E aí, se vinha lá de baixo, o que que acontecia? A gente não sabia, quando a gente furou, no livro do Marco Antônio, ele conta a gente não sabia que tipo de reservatório a gente ia encontrar, né? A gente, assim, no geral, a gente tem reservatórios que podem ser carbonáticos, né? Imagina ali o Recife de Coral, por exemplo, né? Aí quando lá no tempo geológico, soterrado lá embaixo, tal. Ou o carbonato, ou a gente pode ter os siliciclásticos, por exemplo, uma praia, um rio, um delta, né? Areias, né? Como o Marlim, por exemplo. Então, a gente não sabia quando estava perfurando, né? O primeiro poço. O primeiro poço, você também vai ver isso no livro do Marco Antônio Pinheiro Machado, porque Marco Antônio foi uma pessoa que ele escreveu a história depois dele ter vivido ela, né? Ele viveu essa história. Eram pouquíssimas pessoas que estavam ali fazendo um mapeamento regional do pré-sal antes da gente furar lá os poços. E então, o que que acontece? O Brasil, a gente descobriu esse pré-sal primeiro aqui. Aí o que que aconteceu? Por analogia, né? O pessoal, por analogia, então do outro lado, lá na África, a gente também vai encontrar o pré-sal. E foram realmente desenvolvendo, já tinha atividade lá, né? Mas aumentou durante um tempo, gerou uma expectativa. Mas o que que acontece do outro lado, em algumas bacias? Teve uma quantidade muito grande de sedimentos aportando. E com esse aporte, a profundidade que os reservatórios da mesma idade, eles chegaram, fez o quê? Você teve um aumento da temperatura que aí cooperou para quebrar de petróleo para gás. Então, assim, o gás, o que que acontece? O gás tem uma outra valoração econômica, é importante também, mas o gás, para você produzir, você precisa de uma infraestrutura. Você tem que ter gasodutos. Se você não tiver gasodutos para produzir, vai ficar mais complexo. Você sabe que hoje em dia a gente tem os navios, né, que também transportam gás liquefeito, e aí quando você chega num porto, numa instalação lá, você regaseifica, né?
aquele gás que chegou. Isso encarece, porque você tem que gastar, né, energia para fazer essa transformação aí. Então, a questão da África, eu toquei um pouquinho, né, do pré-sal. A questão do gás, foi a primeira questão que eu falei, faltou agora as divisões. Eu acho super importante falar nas divisões que a Petrobras, como que era a Petrobras, tirando um retrato, na época da Dilma, na época que começaram as pautas bombas lá do Cunha. Então, a Petrobras, ela era uma empresa extremamente forte, extremamente forte. Ela era uma empresa que estava atuando em todos os segmentos da indústria do petróleo, uma empresa integrada, tá? Como a gente viu desde lá da história do Rockefeller, que esse tipo de empresa, quando você tem uma empresa integrada, você consegue absorver melhor as variações de preço, entendeu? Então, você tem uma série de vantagens. Você, por exemplo, se o preço está baixo, a sua margem de lucro no refino vai ser maior. Então, você, assim, sempre um segmento vai ajudando de forma que, como um todo, a sua atividade vai ser sempre muito lucrativa, né? E aí, o que acontecia com a Petrobras? A Petrobras tinha exploração e produção de petróleo e gás, a maior parte, né? Então, a gente tinha os blocos exploratórios, que é onde a gente fura poço para procurar petróleo para repor reserva, e tem os poços, tem os campos, né? A área de um campo em inglês, né, o limite do campo em inglês, a gente chama de ring fence. Dentro daquele limite, se for um limite sob concessão, a gente também pode perfurar poços para pegar outros reservatórios ali. A gente pode fazer uma exploração dentro daquele limite de um campo que já é nosso, tá? Então, a gente pode pegar, porque na concessão, ela considera que é um prisma ali infinito. Você pode continuar perfurando enquanto você tiver tecnologia para perfurar com segurança e economicidade, né? Então, a Petrobras tinha essa parte de exploração e produção, tinha a parte de refino, transporte, comercialização e petroquímica, muito importante também. A parte de transporte, né, a gente tem que colocar aí as malhas, por exemplo, de gasodutos, né? Colocar aí frota para transporte de petróleo, né? Porque quando você tem uma produção, como é que funciona uma produção hoje em dia no pré-sal? Você tem um navio que fica lá, um FPSO, que é uma unidade de produção flutuante, faz a separação, reinjeta o gás, uma parte, né? Queima uma outra parte, e outra parte disponibiliza. E o que acontece? Você tem navios aliviadores, você tem que ter navios que se conectam lá através de uma boia, e se conectam e enchem de petróleo, quando estão cheios vão lá e levam para algum lugar, né? Então, você está sempre precisando ter embarcações. Então, a parte de transporte é bem importante. A parte de comercialização também, porque você vê, tem vendas que são feitas assim, a pessoa sabe que vai precisar de petróleo amanhã, depois da manhã, daqui a 1 ano, 2 anos. Então, tem toda uma série de complexidade aí nessa questão da comercialização também. Aí, além desse segundo segmento, a gente tinha o terceiro segmento, que era o gás e energia. Não sei se vocês estão lembrados dos apagões, né? Mas eu lembro bem dos apagões. E o Pedro Parente, inclusive, ele ficou conhecido como ministro dos apagões, né? E é interessante a gente notar, a partir de 2005, se você for lá no site do Investidor Petrobras, você vai ver a construção do que veio a ser um parque de termoelétricas que a Petrobras tinha em 2015. Em 2015, a Petrobras, eu acho que tinha quase 20 termoelétricas. Então, assim, o que acontece? A nossa matriz energética, a matriz elétrica do Brasil também, são matrizes muito boas. Por quê? Porque na nossa matriz energética, a gente tem um grande percentual de energias renováveis. Tá? E a gente tem um grande percentual da hidrelétrica. Mas todos nós sabemos que a questão do clima, né? Também você tem uma oscilação das chuvas, então nem sempre a gente consegue ter os níveis dos reservatórios adequados para que a gente consiga suprir, né, a demanda de energia elétrica só com base na nossa geração hidrelétrica, né? Então a gente tem também as termoelétricas a gás ou termoelétricas
a óleo e combustível que podem funcionar, né, para garantir que a gente tenha energia elétrica nos nossos lares. Também temos a energia nuclear, né? A gente também tem aqui no Rio, né, a energia nuclear. E o que acontece? Essa parte toda é extremamente importante, né? E é importante para a Petrobras, isso agrega valor também, por quê? Porque desde a década de 80, que a Petrobras, muita gente já falava que a Petrobras deveria ser uma empresa de energia, não só uma empresa de petróleo. Mas a Petrobras, ela tem inimigos até de antes dela ter sido criada, né? A Petrobras, ela não tem inimigo de hoje, assim, o inimigo dela não é só o avô do cara do Banco Central, né? O Roberto Campos, que era super arqui-inimigo da Petrobras. Não, a Petrobras tem inimigos desde antes de ser criada. O principal inimigo da Petrobras, eu diria que é o Tio Sam, né? São os Estados Unidos, que gostariam de ter metido a mão no petróleo aqui há muito tempo atrás, mas que conseguiram meter agora, mais recente, né? Então, aí tinha o gás energia, também, além do gás energia, a gente tinha, importante, no gás energia estavam as fábricas de fertilizante. Por quê? O fertilizante nitrogenado, né, que é o fertilizante, a amônia, por exemplo, quando a gente, o gado, fertilizante não é só para plantar, é interessante isso, né? Esse fertilizante também pode ser usado para ração de gado, se eu não estou errada. Então, assim, você vê como o negócio é importante. O Brasil tem bastante gado. A gente aqui não era para a carne ser tão cara, porque a gente tem rebanho, né? E o brasileiro acho que não come muita carne porque os caras dolarizam ela para exportar, né? E aí tudo que se você é igual o sapato de Franca, por exemplo. A gente tinha maior orgulho de usar sapato de Franca de São Paulo. Aí de repente passou numa época nos anos 90 que a gente ia para Orlando, Miami, e o sapato dos caras era mais barato lá do que aqui. Então, tipo assim, essa questão da globalização, né, trouxe muitas vantagens assim para o pessoal que exporta, porque acho que a gente talvez taxe muito pouco aqui, mas assim, o mercado interno, às vezes, você que é economista, depois você fala disso com mais propriedade, tá? Eu mas só quis falar das nitrogenadas mesmo, das unidades fertilizantes. Vou voltar o quarto segmento. O quarto segmento era a indústria assim, mais antiga que a gente tinha, a BR Distribuidora, uma das mais antigas, porque foi criada em 72, se eu não me engano, ou 71 ou 72, no iniciozinho. Na mesma época que a gente estava abrindo as BRs, né, no milagre econômico, nesse auge aí da adoção do modelo da indústria automobilística, que é uma coisa até que a gente pode criticar. Por quê? Porque a indústria do petróleo, a indústria automobilística nos Estados Unidos, cometeram o crime de destruir o bonde elétrico. E aqui no Brasil, a gente teve isso, além do bonde ser destruído mais antigamente, né, lá nos anos 50, 60, só sobrar um pouquinho lá, tipo Santa Teresa, ou talvez um ou outro perdido aí, a gente também teve destruição das ferrovias na primeira onda neoliberal, do Collor e do Fernando Henrique Cardoso. E o transporte ferroviário, né, é muito mais racional, é muito mais econômico, e mesmo que fosse movido a diesel ou com trem elétrico, bom, de qualquer jeito, seria muito mais conforto, segurança para a população brasileira. Eu acho que agora não sei como é que está o número de mortos no trânsito anual, mas teve época que era 50 mil, era tipo um Vietnã, entendeu? Vietnã, sem contar a população civil que eles massacraram lá. Mas, assim, era uma guerra no trânsito aqui no Brasil. Então, a gente teve o quarto segmento, que é BR Distribuidora. A BR Distribuidora é onde a população comum ela tem contato com o produto da Petrobras, porque ninguém coloca petróleo no tanque, né? Ninguém coloca petróleo no candeeiro, coloca querosene, ninguém voa em avião com petróleo, voa com querosene de aviação. Então, é através do derivado, né, que você tem contato com o produto daquela empresa, com a grandeza da Petrobras. Era o posto de gasolina. E, além dessa parte de distribuição de derivados de petróleo, tinha a distribuição do gás também, né? Do gás liquefeito. E é o gás que a gente utiliza para cozinhar, né? Então, hoje em dia, não, porque eu acho que ainda com pouco tempo, talvez muita gente não tenha conseguido ainda voltar a comer cozinhando com botijão de gás. Muita gente, infelizmente, no Brasil, por causa desse famigerado último governo, passou
a cozinhar com lenha, né? Se você for ver lenha na matriz energética, lenha entra como renovável. Mas eu acho isso extremamente condenável. Por quê? Porque as pessoas não catam do chão, gente, galho seco. As pessoas derrubam. Então, eu acho que tem que ter uma discussão sobre lenha, né? Em que condições lenha pode ser encaixada de uma forma ou da outra. E, infelizmente, muita gente tentou cozinhar com álcool, com outras, e teve muito aumento de queimados, uma situação muito triste. Esse era o quarto segmento, então, distribuição de derivados, distribuição de gás de botijão. E tinha o quinto segmento, foi um segmento muito importante, muito bonito, que é o segmento dos renováveis, dos combustíveis renováveis. Então, o combustível renovável, principalmente, né, aqui era o etanol e o biodiesel. Mas o que aconteceu de bonito é que em 2008, quando a gente cria a APBio, o biodiesel ele tem uma parte que é associado com as mega plantações de soja ou de milho, sei lá, mas ele tem no sul, inclusive, a gente tinha uma empresa, acho que chamada BS Bios, lá no Rio Grande do Sul, e acho que tinha um pedaço dela em outro estado, agora não estou lembrada, mas acho que tinha um pedaço em outro estado do sul. Mas então, a agricultura familiar. No Nordeste, a questão do biodiesel era uma questão associada com a agricultura familiar. Então, foi uma geração de renda muito importante. Então, assim, durante todo esse período em que houve a descoberta do pré-sal, né, 2006, e houve 2015, essa situação aí já dentro da Lava Jato, já criando aquela história de Petrobras saqueada, Petrobras à beira da falência, que é uma história absurdamente, totalmente inverídica, sabe? Mas, assim, como a mídia ficava repetindo, até a Dilma ser afastada, o Jornal Nacional tinha direto aqueles tubos, né, tubulões corroídos, com o símbolo da Petrobras, jorrando dólar dali de dentro. Isso foi uma imagem no subconsciente das pessoas. As pessoas que não sabiam nada sobre a Petrobras, não sabiam nada de como a Petrobras funcionava, elas acreditaram naquela imagem que era repetida para elas. Muitas vezes, da voz do William Bonner, estava falando de uma coisa que não tinha nada a ver com a Petrobras, mas a imagem, no fundo, ainda era aquela. Então, isso é igual àquela questão da Coca-Cola e Guaraná. Às vezes, você até quer beber um Guaraná, mas antes de você pensar, você já respondeu o que é uma Coca-Cola? Porque a propaganda já está tão no teu cérebro que você, pá, eu quero uma Coca-Cola. Não, você quer um mineirinho, às vezes, uma grapete, um Guaraná Jesus, sei lá. Você pode estar querendo outra coisa. Mas, então, essas eram as 5 divisões, né, que a Petrobras tinha, e que, hoje em dia, a partir da gestão do Castelo Branco, né, a gente teve, então, oficialmente o fim do sistema Petrobras. Petrobras deixou de ter a BR Distribuidora, a Petrobras vendeu as malhas de gasodutos, né? Eram coisas que o Pedro Parente já tinha ensaiado, né? Eram coisas que que veio depois dele também talvez quisesse fazer, mas até 2018, o pessoal do golpe parece que era um pouco mais tímido, porque eu acho que eles sabiam que por não ter uma eleição no meio, eles eram ilegítimos, e se fosse acontecer alguma coisa, teria uma chiadeira. Mas aí vem aquela feicada, vem a eleição, né, o Lula preso, e aí você tem a eleição do Bolsonaro meio que dando aí os plenos poderes para Castelo Branco, emissário do Guedes dentro da Petrobras, realmente avançar com a privatização da empresa, nos segmentos todos. Bom, aí você citou a prisão do Lula, né? O papel do Lula, quando do pré-sal, que era uma ideia, né? Porque para ele que autorizou, ele que deu a canetada final, dizendo assim: olha, vamos explorar, vamos correr o risco, vamos, e jorrou petróleo para tudo que é lá. Tanto é que brincaram que ele era o novo sheik, né? Eu lembro que teve um encontro. Eu ouvi muita gente, já até gente que não vota no Lula, dizer assim: se ele foi preso pelo que ele acertou e não por onde ele errou. E onde ele acertou, né? Nós tínhamos o Rockefeller, até no livro do Marco Antônio, eu abri aqui do lado,
porque eu me interessei e comprei aquele pré-sal, a saga, né? E eu comecei a ler, e ele começa, lá na introdução, ele diz o seguinte, que o Rockefeller idealizou o sistema do poço ao posto. E, então, eu estou falando de Rockefeller. E como é que o Brasil... tem um filme muito interessante até que se chama Ouro Negro, do Selton Mello. É um filme bem interessante que ele conta a história, os primórdios do petróleo no Brasil. Quando se achou, ainda acho que foi em Sergipe, né? Se achou no continente, né? Mas ali assim, é um drama, um romance muito bem produzido. E com isso a gente vai vendo o desmonte da Petrobras. Então nós tínhamos 5 divisões. Ela era responsável também, ela chegou a ser responsável, se eu não me engano, o número, por 75% da pesquisa de ponta no país. Então, vamos dizer, a pesquisa de ponta, pesquisa mesmo, P&D, pesquisa e desenvolvimento. Hoje, como é que é? A nova língua corporativa chama de inovação. Frescurada. Mas é pesquisa e desenvolvimento. Então, ela chegou a ter 75% dessa pesquisa. Como é que está a pesquisa hoje? Então, o que sobrou primeiro dessas 5 divisões? E a pesquisa? Ela está comprometida? Nós temos... E aí nós poderíamos entrar já no atual presidente da Petrobras, né? O senador, o ex-senador, né? Que, segundo alguns, ele era consultor, ele foi assessor da Shell, se eu não me engano. E quais são as perspectivas que ele tem? Porque o pré-sal ele teve um efeito muito positivo para a economia. Eu lembro que aqui no Paraná mesmo, teve vários eventos em que a Petrobras vinha e dizia, olha, a cadeia nossa de produção vai funcionar assim. Então, ele chamava as pessoas para investir, tinha dinheiro, linha de primeiro foi o crédito. Carlos Lessa, presidente do BNDES, saudoso Carlos Lessa, mas tinha todo um programa de, vamos dizer, de industrialização que viria, claro, como efeito do pré-sal, reativar a indústria naval, era uma delas, e fora outros prestadores de serviço, indústrias que surgiriam. Eu lembro disso. E, simplesmente, com essa alienação do patrimônio, então, o que é que sobrou? Como é que o que nós temos hoje? Ela teve um efeito positivo, né? Ela tem uma importância estratégica, porque sem energia não tem soberania. Exatamente. Nós temos algum caminho para recuperar essa Petrobras? Assim, da sua luta, aí eu vou perguntar como militante, como você vislumbra isso? Porque eu, por exemplo, sou funcionário do Banco do Brasil, assim como a Ana Smoker. E nós estamos, assim, com 50,0001% nas mãos do governo. Uma tossida, um espirro, o banco é privatizado, mais do que já está a sua estrutura. E devemos ressuscitar o petróleo é nosso? Totalmente. A gente precisa ressuscitar. Agora, a gente precisa mostrar para as pessoas, né, a verdade sobre a Petrobras. Então, o livro, A Petrobras Fatiada, Prejuízos para a Engenharia e Soberania Nacionais, ele nasce desse desejo de querer mostrar para as pessoas um pouco da verdade sobre a Petrobras, porque mentira sobre ela tem muita. Tem até uma revista da EPET, que é sobre a maior vítima de fake news, a Petrobras. A Petrobras é, assim, extremamente atacada pela grande mídia no país. Por quê? Porque a grande mídia tem dono, né? A gente sabe que, infelizmente, o lobby é muito pesado. O lobby, assim, sim, alguns países, os americanos precisaram ter
tanques e aviões e soldados morrendo pelo petróleo. Aqui foi só jogar um pouco de dinheiro, né? E eu acho que as pessoas não têm muito noção de por que eles jogam com facilidade milhões, porque para salvar ali trilhões, é uma questão de ordem de grandeza. Mas aí talvez só o pessoal das exatas possa ajudar um pouco a fazer umas analogias para o pessoal entender mais fácil essa questão. Vamos falar da destruição. Bom, na parte de exploração e produção, que é a parte que eu trabalho, teve muita destruição, muita. Durante a gestão lá do Pedro Parente, eles começaram com uma meta de reduzir o endividamento, né? O que eles não contavam para as pessoas? Eles não contavam que o endividamento da Petrobras não tinha nada a ver com a Lava Jato. O endividamento da Petrobras aumenta entre 2010 e 2014, principalmente por conta do investimento produtivo. Isso aí que você falou. A Petrobras vinha para o Paraná, fazia um evento e tinha dinheiro para fazer as coisas, tinha dinheiro para investir, tinha dinheiro para a economia crescer, né? E como é que essa questão do endividamento? Eu gosto de falar disso, por quê? Porque eles usaram slides lá em Nova York para mostrar o endividamento e o fluxo de caixa livre. E os dois ali, fica ótimo, porque eles estão tentando vender o peixe falso deles, que a iPad gosta de chamar de falácia, mas talvez a gente pudesse até chamar de mentira mesmo, né? Mas aí, o peixe falso era que a Petrobras estava muito mal, que não poderia fazer a exploração do pré-sal sozinha, que por isso o Serra usou para quebrar a exclusividade da gente na partilha, a partir de 2015, uma série de reuniões lá em Brasília, onde se afirmava essas falsidades, né? Que a gente não teria dinheiro para fazer isso, mas a Petrobras se endivida em 2010 até 2014, justamente porque ela está fazendo isso, ela está fazendo o desenvolvimento do primeiro supergigante brasileiro, que foi o campo de Tupi, né? Que foi o campo que depois descoberto pelo poço de Tupi, uma parte dessa acumulação recebeu depois o nome de Lula. E a Petrobras, quando fez a declaração de comercialidade em 2010, ela sugeriu para uma outra parte, que foi descoberta um pouco depois, por um poço chamado Iracema, porque os poços têm nome, tá? E aí depende do geólogo, do geofísico. Tem uns que gostam das estrelas, aí bota o nome de Newton. Tem outros que gostam dos minerais, aí bota o nome de ametista, entendeu? Tem outros que gostam de peixe. É muito legal isso, porque a Petrobras era no Brasil inteiro e, né, dezenas aí de equipes e trabalhando com várias áreas e assim, uma coisa bem interessante, bem criativa. E essa questão assim, do campo, né? O campo foi o primeiro campo supergigante. O brasileiro também não tem noção da quantidade de dinheiro que é necessária para fazer um desenvolvimento desse. Infelizmente, nós somos um país com muito pouca indústria nacional. A gente tem aqui muitas indústrias instaladas, mas que são tipo Fernando Henrique, são empresas brasileiras só no nome, né? Elas são, porque o cara bota Shell do Brasil, mas ela é British, my boy, né? Ela não é do Brasil, nada do Brasil, né? Ela só está usando aí uma coisa famigerada criada lá em 1988, ou sei lá, um pouco depois. Bom, o que acontece? Então, quanto é necessário de dinheiro para fazer um desenvolvimento de um campo desse? Muito dinheiro, muito dinheiro. E os equipamentos, muitos, né, todos importados aí com um esquema de importação privilegiado, que é aquele que vem lá do Collor, que é o Repetro, né? E isso é ruim por quê? Porque se você tira, né, a taxação da importação, quando é que a gente vai aqui desenvolver uma fábrica de turbina, por exemplo? Nunca. Não vai ter uma turbina brazuca. Não vai ter, entendeu? A gente vai ser conformado em ter ótimos engenheiros, né, em ser montador de avião, que a gente é montador de avião. Quantas peças dessas que vão no avião da Embraer são de empresas brasileiras, de fato, e não de nome, né? A turbina é o quê? Vem da onde, né? Assim, a gente, no petróleo também, os equipamentos, a grande parte dos equipamentos vem de fora, vem dessas empresas, é tudo importado. Então, uma grande parte de técnicos também estrangeiros veio para o Brasil,
também para... E a quantidade de dinheiro que eu estava falando, a quantidade de dinheiro é muito grande, as pessoas não têm noção disso. Quando a Noruega descobriu lá o Mar do Norte, o campo de Ekofisk, que foi uma empresa americana que descobriu, a Philips, que hoje em dia é Philips Conoco, tá? Foi ela que descobriu o primeiro campo gigante no mar, na plataforma continental da Noruega, que foi o campo gigante de Ekofisk. Quando eles descobriram, foi em 1969, perto do Natal, quase no final do ano, tá? Pertinho do Natal. Em 1975, eles já tinham gasto mais de 11 bilhões de dólares do que os americanos gastaram para colocar o homem na Lua. Isso aí não era só os noruegueses, mas a Noruega, ela ficou extremamente endividada. Extremamente endividada. Por quê? Porque existe uma coisa natural, que é um intervalo de tempo, entre você descobrir uma acumulação de petróleo, você perfurar os poços, você fabricar as plataformas, você ir lá conectar as plataformas aos poços, e você começar a produzir o petróleo, transformar em derivado, vender o derivado, ou vender o próprio petróleo. No caso da Noruega, a Noruega tem uma população pequena, e ela realmente conseguiu ser aí exportadora de petróleo, exportadora de gás muito tempo, né? E conseguiu gerar para eles o fundo do petróleo, que começou a entrar dinheiro mesmo, eu acho que só a partir da década de 90, tá? A indústria do petróleo começa na Noruega em 1969, de fato, começa um pouquinho antes que o leilão, é em 1965, e a definição do mar territorial, se eu não me engano, é em 1963. Mas de grosso, assim, né, podemos marcar o primeiro óleo de Ekofisk, em 1971, até a década de 90, olha aí quantos anos os caras passaram sem juntar um tostão no fundo do petróleo, que depois virou nome Fundo de Aposentadoria Global. Achei interessante que eles mudaram o nome do fundo, né? Como a Equinor, por exemplo, que antigamente era Statoil, né? Era uma estatal, mas talvez por essa questão ambiental e talvez até porque ela tenha atuado como uma privada fora nos outros países aí no mundo, ela mudou de nome, né? Mas então, o Brasil, a Petrobras fez um endividamento para fazer isso, né? Ela tinha pego as refinarias todas sem grandes obras no refino, o Nordeste sempre muito desprivilegiado em termos de infraestrutura, então a construção da refinaria em Pernambuco, né, para produzir diesel para o Nordeste, tá? É importante falar que teve uma refinaria, não lembro se foi essa, mas que foi acertada a construção dela, que foi idealizada antes até da descoberta do pré-sal. Então, antes, estavam catando petróleo como a gente estava procurando petróleo nas bacias todas que a Petrobras trabalhava. E tinha o petróleo da Venezuela ali pertinho. Então, foi negociado para que a gente trouxesse, naquela época, né, a gente ia poder usar petróleo venezuelano e refinar lá no Nordeste, e isso ia ser melhor para a gente, né, mais econômico e tal, ia ser bom para a Venezuela também, então ia ser tipo assim, uma relação ganha-ganha. Mas no meio do caminho a gente descobre o pré-sal. E o óleo do pré-sal, ele é um óleo mais leve do que o óleo do pós-sal. Se no pós-sal da Bacia de Campos o grau API médio de 22, no pré-sal é de 28. Então é um petróleo realmente de excelente qualidade, né? E esse endividamento que eu falei aí, que o pessoal falava, a Petrobras está quebrada, foi endividamento produtivo, era a lei de refinaria também, o que estava fazendo também? As malhas de gasoduto. A lei do gás, que se aplicava a nossas malhas, que foram vendidas aí na gestão no último governo, desgoverno, no Castelo Branco, acho que a primeira, a segunda, não lembro, não tenho certeza se foi no dele ainda, mas acho que sim. Depois começou a trocar tanto o presidente da Petrobras que eu parei até de ficar acompanhando, porque basicamente qualquer um, né? Estava trocando um negócio psicótico. Mas e sempre assim, a gente sempre sabia que não vinha nada bom dali, porque a política era uma política de desmonte, né? Então, a parte do endividamento, né? Falei, mas você perguntou o que sobrou, né? Então, campos de petróleo. A gente vendeu muitos campos, a maioria dos nossos campos em terra, foi assim um crime total. Carmópolis, o nosso primeiro campo supergigante, se eu não me engano, foi em 2018 que teve uma comemoração, porque como ele foi descoberto em 63, né? 63, 27, né?
para para completar, não, 37, né, para completar 100, né, aí 37 com mais 18, ele fez 45 anos, né, em 2018. E aí, o que aconteceu? Teve notícias da própria Petrobras, e é aquilo que eu falei. Em 2018, a gente estava no governo Temer, a Petrobras já estava sendo destruída, Pedro Parente já tinha vendido Carcará, a acumulação gigante no pré-sal da Bacia de Santos, para a Statoil, que depois mudou de nome para Equinor. Mas, em alguns lugares, ainda estavam publicando algumas verdades. Então, quando teve o aniversário de Carmópolis, lá, o gigante, foi falado que Carmópolis ainda tinha muitos anos pela frente produzindo petróleo pela Petrobras, entendeu? A verdade, por quê? Porque esse é um campo que tem um volume de oil in place, o volume de óleo total que está lá na estrutura dele é alguma coisa que gira em torno de 1,7 bilhões de barris. O volume que foi produzido é grande, né? O campo começou a produzir já faz bastante tempo, mas ainda tem muito petróleo lá, então ele seria completamente econômico para a gente continuar produzindo esse petróleo. E foi vendido. E foram vendidos inúmeros outros campos. Um bem recente, por exemplo, foi Albacora Leste. Albacora Leste é um gigante do pós-sal da Bacia de Campos, com pré-sal também, e com algumas estruturas no pré-sal que ainda não foram furadas. Então, se não foi furado, não foi cubado, não foi, eles nem sabem quanto pode ter, entendeu? Assim, é um crime total, é igual liquidação de supermercado, sabe? Mas assim, shampoo, né? Gelatina, você chega lá e compre compre um e leve dois, mas aí, quando você está falando do pré-sal da bacia pós-sal da Bacia de Campos, gigante em cima e gigante, pode ser gigante embaixo. Então, assim, é um crime completo, é um crime total, sabe? E esse campo de Albacora Leste, ele já tinha sido negociado pelo Pedro Parente lá atrás com a Repsol YPF, na primeira passagem dele pelo Conselho de Administração da Petrobras. Ele fez uma troca de ativos com essa firma lá na Argentina, e foi sim, uma parte da refinaria, que depois no governo do PT, o PT comprou de volta, foram postos de gasolina também, e foi 10% do campo gigante de Albacora Leste. Esses 10% aí deveria ter sido desfeito também, né? Assim, uma das críticas que o pessoal mais de esquerda faz ao PT é que o PT não desfez a questão das concessões, não retomou o monopólio, né? Mas eu acho que a gente tem que ver também que isso é uma coisa que talvez não dependesse só do PT, porque a gente tem a questão do Congresso e a questão, assim, 2014, o Congresso que foi eleito junto com a Dilma já foi terrível. Eu lembro que saiu até no jornal O Globo. Então, para o Globo dar a notícia que o Congresso era terrível, é porque o Congresso era ruim mesmo, o BBB. E depois foi só piorando, né? Mas aí E a falando gente achou que não ia piorar, né? Pois é, tudo não está tão ruim que não possa piorar, né? É triste. Mas então, só a educação, isso é um ciclo vicioso, né? Porque a reforma do ensino médio atende tão bem esses senhores, porque vai ser um criador de gado, vai ser o verdadeiro curral. O cara não tem filosofia, o cara não tem sociologia, não tem geografia, não tem história. Ah, mas tem marketing. Puxa, que legal. Legal, né? Só que não. Mas então, os campos de petróleo, venderam campos de petróleo no mar também, água rasa. A bacia de Campos foi dizimada, venderam nosso primeiro campo de petróleo lá, se eu não me engano. Sobrou alguma coisa, né? Obviamente sobrou. E no começo, lá com o Pedro Parente, eu falei, a desculpa era reduzir o endividamento. Por isso que eu expliquei que o endividamento não era nada daquilo que eles falam. O endividamento foi necessário e o dinheiro foi gasto de forma produtiva, tá? Tem nada a ver com aí, depois de um tempo, já no governo do Bolsonaro, eles passaram a usar um outro argumento para continuar vendendo a Petrobras. Esse argumento foi que a Petrobras, campo de petróleo, tá? Que é a minha parte, a parte que me revolta particularmente, embora todas as outras vendas me revoltem também. Eles passaram a usar o argumento que a Petrobras ia se concentrar em ativos de classe mundial. Então, a Petrobras só ia ficar com, sei lá, só o pré-sal, de repente, né? Mas veja bem, vamos conversar aqui entre nós. Quem são os camaradas verdadeiramente ricos do petróleo mundial? Bicho, são os árabes da Arábia Saudita, né? Que tem 262 bilhões de barris de reserva, tá? Não tem para ninguém. Os caras do petróleo convencional são eles. Aí o que acontece? A Saudi Aramco, ela tem o primeiro maior campo mundial, que é Ghawar,
Esse campo teve uma época que ele produzia mais de 5 milhões de barris de petróleo por dia. Olha só, hein? Que coisa maluca, fantástica. A gente produz de petróleo líquido por volta de 3 milhões de barris por dia e de petróleo com gás, quando você converte o gás para equivalente em petróleo, cerca de 4, tá? Gawar sozinho produzia 5 lá nos áureos tempos. Hoje em dia ele produz menos. Está em declínio também. Isso é normal, faz parte do quê? Petróleo é um recurso que é esgotável, não é um recurso inesgotável, é um recurso natural que um dia se acaba, que um dia fica antieconômico, né? Tem toda essa questão. Além de ter Gawar, a Arábia Saudita tem Safânia, que é o terceiro maior. O segundo maior é Burgan, que fica no Kuwait. Então, a Arábia Saudita tem 2 campos que, no mundo inteiro, só tem esses 3 campos que têm reservas de petróleo acima de 50 bilhões de barris de óleo equivalente. Então, o que acontece? Não, nem é de óleo equivalente deve ser mais. Esses campos que tem todo esse petróleo, né? Será que se fosse econômico só ter negócios assim desse tamanho, a Arábia Saudita teria outros campos de petróleo? Qual seria a motivação para a Arábia Saudita ter outros campos? A Arábia Saudita, a Saudi Aramco, tem mais de 100 campos de petróleo. Ela tem campos de tudo quanto é tamanho. Então, essa desculpa fajuta de que a Petrobras tinha que se concentrar no pré-sal serviu para vender os outros campos, os campos em terra, dizimar, né? Por exemplo, Rio Grande do Norte. Estão falando agora que a atual direção está uma situação muito esquisita na Petrobras, porque acabou o governo do Bolsonaro, mas não acabou o governo do Bolsonaro na Petrobras. E isso é uma coisa difícil de entender e mais difícil ainda de aceitar. É inaceitável isso, porque o projeto neoliberal ele foi derrotado na urna, né? Não que o Bolsonaro tivesse um projeto, o Guedes tinha, né? Bolsonaro e Mourão não tem projeto. Vamos talvez dar uma pensãozinha maior para os militares. Mas o projeto de neoliberal, o Guedes, que era o cara que dava as cartas, ele tinha, né? Então, esse projeto foi rejeitado na urna. O brasileiro estava morrendo de fome, né? A situação de quando você pensa na fome, você tem que pensar que o preço do diesel encarece o alimento, a inflação. A inflação, o PPI, ele foi feito, né, para privilegiar e fortalecer os importadores de petróleo, porque ele criou condições para a gente criou uma necessidade que não tinha, né? A gente poderia até não ter a capacidade de refino para produzir todos os derivados que a gente precisa. Mas se as nossas refinarias da Petrobras estivessem todas na mão da Petrobras, trabalhando com o mínimo de capacidade ociosa possível, a gente estaria bem perto ali, né, do nosso consumo. E você teria uma diferença a ser importada bem pequena. E a gente sempre importou, a Petrobras nunca deixou de atender o mercado, entendeu? Mas os caras foram desmontando nós. Como é que eles fizeram? Desmontando nosso posto de gasolina, vendeu nossa distribuidora. Agora, manteve a bandeira do posto lá. Eu estava na Bahia essa semana e eu peguei o Uber e o Roberval que me levou lá para cima e para baixo, o Roberval, a gente conversando, e o Roberval falou, poxa, o posto de gasolina mais caro que tem é do lado da refinaria, é um posto da Petrobras. Aí eu falei, opa, da Petrobras não é não. Ele é um posto da Vibra, uma empresa aí que comprou a BR Distribuidora da Petrobras, né? Mas eles fizeram um acordo, esses caras estão usando a nossa marca, o logo, eles não têm obrigação de comprar o petróleo, a gasolina, desculpa, e o diesel da Petrobras, né? Eles nem essa obrigação têm, né? E o pior é que a população fica com raiva da verdadeira Petrobras, porque vê que está vendendo caro do lado da refinaria. Então, assim, o negócio fizeram assim, se a ideia era privatizar a Petrobras, eles fizeram essa privatização por partes, tanto que, como eu te falei, no governo, na gestão do Castelo Branco ainda, foi dito oficialmente que não existia mais sistema Petrobras. Por quê? Já tinha vendido a distribuição, já tinha vendido as malhas de gasoduto. Que sistema é esse se você não é mais uma empresa completa? Entendeu? As empresas do petróleo no mundo, nenhuma delas, das grandes, venderia sua própria distribuidora de petróleo. Claro que não, né? Assim, as empresas de petróleo já teve uma época que elas passaram dificuldades e algumas delas foram só para o segmento do downstream, que é o refino e a distribuição, né? Por que elas passaram dificuldade? Porque os países produtores de petróleo estavam nacionalizando produção e reservas. Então, por isso elas passaram dificuldade.
né? Mas, assim, você chegar e você destruir uma companhia de petróleo e com um projeto completo de atacar todos os segmentos, que o que eles fizeram foi atacaram todos os segmentos. Tudo foi colocado à venda. Se não foi vendido, foi por sorte. Por exemplo, Marlim, os campos gigantes lá do complexo de Marlim, eles estavam com a venda certa para os chineses. Foram os chineses que voltaram atrás. É igual a Embraer, que foi devolvida pelo Trump lá, entendeu? Não foi porque o Brasil fez um movimento e falou, não vamos deixar, vamos... Não, não foi. Nem os funcionários estão mexendo no bumbum da cadeira. Desculpa usar o termo, né? Mas é isso. A população parece estar anestesiada. O Rivotril deve estar na água, entendeu? Eu acho. Do que você falou, eu só não comentei o presidente. Ah, pesquisa. Super importante falar sobre pesquisa, pelo amor de Deus. O 1% da produção. É um volume gigantesco de dinheiro. É um volume gigantesco. O que eu não sei se as pessoas sabem sobre isso. Eu não sei se as pessoas sabem que a ANP cadastra lá as instituições que podem receber esse dinheiro. E que, além das instituições nacionais, tem instituições internacionais também. Faculdades de países pobres, como Estados Unidos da América, sei lá, algumas faculdades europeias, países todos pobrezinhos ali, daqueles 6 grandes, né? Vocês sabem, os 4 grandes cachorros, aliás, são 4 grandes cachorros, né? Alemanha, França, Itália e Espanha, eu não lembro mais, não, é Inglaterra, Reino Unido, tá? Os cachorros, os 4, não sei se tem mais 6, assim, mas os que têm uma situação econômica, tem aquele norte da Europa também, que é um pessoal pobre também, né? Ali, Península Escandinávia, aquela coisa, pessoal muito pobre. Então, assim, mandar dinheiro para essas universidades lá para fora, podia, né? E agora, no apagar das luzes aí do governo, você sabe que eles atacaram esse 1% para desviar esse dinheiro? Vocês estão sabendo disso? Que teve uma lei que passou no Congresso para desviar esse 1% que era para pesquisa e desenvolvimento. A gente, nas universidades, a gente vai fazer uma reação, a gente lá na UFBA, né? A gente vai ter um evento, que a Semana do Geólogo, né? O Dia do Geólogo é em maio, então a gente vai ter um evento e a gente vai discutir essas coisas, porque isso aí é extremamente importante, tá? Isso, muitas universidades brasileiras, públicas, têm prédios, têm laboratórios, foi tudo construído com esse dinheiro, gente, né? Então, se você viajar pelo Brasil, você vai ver que realmente o pré-sal, a riqueza chegou para a gente, né? A Petrobras, a gente conseguiu, 2010, né? Foi o último ano de governo Lula, ele já tinha conseguido aprovar no Congresso algumas das leis do novo marco regulatório. E 2011, o que acontece com o Brasil? O Brasil é a 6ª economia do mundo e a Petrobras é a 10ª empresa mais cobiçada do mundo. Né? Ela é integrada, hein, gente? Ela é integrada com o pré-sal aí se desenhando ainda, a gente ainda estava ali na fase exploratória do pré-sal, tá? Vários campos foram descobertos entre 2010 e 2014, na área que a gente chama de seção onerosa, nas 6 áreas definitivas da seção onerosa. Então, assim, a Petrobras, ela está para os brasileiros como a NASA está para os americanos. Quer ver uma coisa que eu acho que muita gente também não sabe? Quando teve o acidente lá, acidente entre aspas, da base aérea de Alcântara, foi produzido um relatório sobre como o nosso programa espacial foi para o espaço. Né? E vocês sabem, ninguém está falando agora da gente pegar de volta Alcântara. E eu acho que seria fundamental a gente falar. Não existe soberania com uma base dos Estados Unidos aqui no nosso território. Eles ficaram tantos anos tentando isso. Por quê? Porque economiza 30% de combustível de foguete. Combustível de foguete é muito caro. Então, o que a gente deveria fazer? A gente deveria ter a nossa base, a gente deveria ter o nosso programa espacial, a gente deveria deixar chinês lançar, americano lançar, era só cobrar deles. União Europeia lançar, tem um país agora, eu esqueci, não lembro se é o Kuwait ou se é Emirados Árabes, mas tem um país no Oriente Médio lá que está com programa espacial. E a gente, o Brasil desse tamanho, né, com dimensões continentais, a gente não consegue ter um programa espacial. Poxa vida, é brincadeira um negócio desse, de mau gosto, né? Mas vocês sabem quem que ajudou o CTA da Aeronáutica, e está lá no relatório sobre o acidente da base de Alcântara, quem que ajudou o CTA da Aeronáutica a fazer combustível de foguete? Petrobras, Centro de Pesquisa da Petrobras, na Ilha do Fundão, né? Então, assim, a gente pode estar utilizando muitos equipamentos estrangeiros, mas a inteligência do homem brasileiro, da mulher brasileira, é que construir a Petrobras, né? E que constroem a Petrobras diariamente.
Então, capacidade, o nosso povo tem. Nosso povo tem capacidade, agora a gente tem que ter um regime de tarifação adequado, né? A gente não pode penalizar a indústria nacional, verdadeiramente nacional, e favorecer a importação desses equipamentos. A gente tem que discutir os problemas reais, né? Eu acho que, assim, alguns pontinhos seriam para discutir para o Brasil: a auditoria cidadã da dívida, o imposto sobre grandes fortunas, o fim do repetro, e o fim do PPI. Para começar, seriam essas 4 aí. Falar do presidente da Petrobras, né? Você pediu para falar também dele. Então, eu, pessoalmente, eu tinha muita esperança no governo Lula. Eu fiz o L para ver o ex-diretor, Guilherme Estrela, alçado à posição de presidente da Petrobras, ou, se não fosse ele, o Requião, o senador Requião, entendeu? Roberto Requião, que defendeu heroicamente a gente na hora do golpe, defendeu a Dilma, entendeu? A gente que é assim simpatizante, né, da história do PT, de toda essa luta trabalhista, a gente defende, acho que tinha lá o sonho de ter o Requião no Partido dos Trabalhadores, né, para ver esse papelão de convidar Requião para ser conselheiro lá em Itaipu. Que papelão é esse? Que papelão é esse? Né? Além do Estrela, do Requião, poderia ter sido também professor Hildo Sauer, entendeu? Professor Hildo Sauer, que construiu, junto com uma série de técnicos da Petrobras formidáveis, o gás e energia. Então, assim, nomes nacionalistas, nomes comprometidos com a reconstrução da Petrobras não faltavam. Foi escolhido um nome político do quadro do partido, mas que tem essas ligações que você mencionou, com a indústria privada e até com a indústria multinacional, e que já se reuniu aí com o presidente da Shell, com o presidente do IBP. Então, assim, a situação da gente, Petrobras também está amarradinha com poucos por cento das ações com direito a voto, né, que são as ações ordinárias, na mão da União. Hoje em dia, a maior parte dos dividendos já vai para os estrangeiros, que tem a maior parte das ações preferenciais e também uma grande parte dessas ações ordinárias, tanto na Bolsa de Nova York quanto na Bolsa da Bovespa. Então, assim, a situação da gente é muito crítica. É muito crítica. Mas a Petrobras, como você falou, ela é a empresa que pode fornecer a energia que o Brasil precisa para crescer. Essa é uma energia barata e é uma energia que vem do poço ao poste. Então, reconstruir a Petrobras é muito mais do que botar lá no mar um catavento lá, uma energia eólica, para poder a gente apostar, né, desse tipo de energia que é importante, mas que a gente ainda não viu funcionar no mundo, né? Quando a gente fala no mar, em terra não, em terra você sabe que já tem energia eólica bastante madura e tal, e inclusive eles estão tendo problemas aí para depois se desfazer, né, das estruturas que já tiveram desgaste, obsolescência. Mas assim, a Petrobras tinha também parques eólicos que também foram vendidos, né? Se eu não me engano, é Mangue Seco o nome, não tenho certeza, mas acho que era Mangue Seco 1, Mangue Seco 2, 3 e 4, talvez, não tenho muita certeza, tá? Eu atuo mais nessa parte de petróleo mesmo, petróleo e gás, é a parte que me dói mais, porque justamente a parte que eu trabalho ainda, né? E se Deus quiser, vou trabalhar até me aposentar. Eu espero ver o Brasil melhor do que ele está hoje. É isso. Olha, Patrícia, como eu falei, eu adverti aqui o pessoal que realmente é muita informação. Nós temos que voltar a conversar, porque eu teria aqui 1000 perguntas, né? Assim, eu gostaria só que, acho que já podemos encaminhar para finalizar e deixar para uma próxima falar sobre, por exemplo, Urucum. É Urucum, né, no Urucu, Amazonas? Urucu, província de Urucu, porque a primeira descoberta Urucu, foi Rio do Cu. Não sei. isso, Urucu, lá no Amazonas, né? E é verdade que, em função até da guerra da Ucrânia, da Rússia, enfim, que é muito mais profunda do que simplesmente a guerra fronteiriça. É um encontro de dois mundos ali, duas placas tectônicas. Então, deu a guerra.
E os árabes se recusaram a aumentar a produção de petróleo. E até um emissário norte-americano foi lá para conversar com os sheiks e eles se recusaram a aumentar a produção. E, ainda no governo do Inominável, foi mandado o emissário para cá e nós aumentamos a produção sob a pressão deles. E o que eu pude ler é que você tem uma vazão ótima, que não seria predatória com um poço de petróleo. Você tem um nível de produção que, a partir dali, você é uma extração predatória e com desperdício. Isso realmente ocorreu? Você sabe dizer Olha, se houve eu esse aumento de não. produção e se ele foi predatório? Então, eu acredito que não tenha havido produção predatória, mas eu confesso que eu não tenho capacitação técnica para afirmar categoricamente que não houve, porque são informações, provavelmente, que quem tem são poucas equipes dentro da Petrobras e deve ser coisas assim sigilosas. Mesmo que eu tivesse, eu não poderia dizer aqui, porque é como se eu tenho Sim, dupla personalidade. De dia eu claro. sou lá a Patrícia Petrofísica, né? De noite, no fim de semana, nos outros horários, eu sou a Patrícia que gosta de geopolítica e gosta do meu país, então. Mas, assim, eu posso falar o que eu penso um pouco sobre algumas coisas que foram, decisões que foram tomadas aí durante o governo do Bolsonaro em relação à seção onerosa. O que acontece? A seção onerosa eram 6 áreas definitivas, né? A Petrobras tinha contratado o direito de produzir 5 bilhões de barris de petróleo a partir dessas 6 áreas, ao fazer a exploração dessas áreas, a Petrobras constatou, né, que tinha mais petróleo do que os 5 bilhões. E quanto mais? De 10 a 15, né? Ou talvez até mais, porque conforme a gente vai furando os poços, a gente vai aumentando o nosso conhecimento geológico e aí a gente vai podendo delimitar melhor os campos, entendeu? E o volume que está contido neles. Então, do volume de petróleo que está contido nos campos também, você não consegue extrair tudo, você tem um determinado percentual que você extrai. E você tem movimento, você tem, assim, algumas coisas que te auxiliam a você tirar o petróleo, né? Tem mecanismos de produção do petróleo, mas você também pode usar métodos para recuperar mais petróleo da tua acumulação, injeção de água, injeção de gás, entendeu? Então, tem métodos para você aumentar esse fator de recuperação dos campos. O que acontece? Durante o governo da Dilma, a Dilma fez uma coisa muito importante no dia 24 de junho de 2014. Ela fez uma reunião no Palácio do Planalto do Conselho Nacional de Política Energética, com a presença de vários ministros, tá? E o que foi tratado lá? Foi tratado o seguinte: a possibilidade e as vantagens para o país e para a própria Petrobras da contratação direta da Petrobras para produzir, em regime de partilha com a União, o excedente dos campos de Búzios, que na época já tinha tido a declaração de comercialidade, no final do ano de 2013. Em dezembro. Então, excedente tinha em Búzios e tinha outros campos que ainda não tinham tido declaração de comercialidade, mas que já se sabia que eles teriam um excedente. Sépia, né? Búzios é o nosso maior supergigante do pré-sal, maior supergigante brasileiro, vai ser o maior produtor brasileiro, atualmente o maior produtor em água ultraprofunda é nosso, que é a Tupi, né? Tupi Lula. Eu espero que a perseguição política tendo acabado, Tupi possa ser rebatizado para Lula, tá? Eu acho que tem que ser, porque Lula estatizou uma parte do petróleo, poderia ter estatizado mais? Talvez, eu não sei tudo que se estava aí por debaixo dos bastidores. Eu gostaria que tivesse sido mais, gostaria que tivesse sido 100%. Mas, da mesma forma que a gente homenageou Getúlio com uma refinaria, JK com um FPSO, a gente deve homenagear o Luiz Inácio Lula da Silva, porque, como você falou, teve muita coisa que foi ele, né? Naquele comecinho lá do pré-sal. Então, ele faz jus a essa homenagem aí no campo de Tupilula. Os outros campos da seção onerosa que tinham excedente eram Itapu, oriundo da acumulação da estrutura de Florim, né? E Atapu,
numa área do entorno de Iara, um campo que, junto com o oeste de Atapu, é uma estrutura que tem, então, muitos barris de excedente, tá? Para produzir mesmo, de óleo que vai ser economicamente, vai virar reserva, tá? Volume de óleo econômico, volume de óleo equivalente recuperável, que vai depois ser convertido em reserva. Então, o que aconteceu? Os excedentes iam ser produzidos no governo Dilma pela Petrobras, que tinha oferecido cerca de 50%, mais ou menos, de lucro em óleo, né, do óleo lucro, desculpa, para a União. Então, como é que funciona a produção? Você tem lá uma produção de 1 milhão de barris por dia. Aí a empresa, sei lá, eu não sei, vou chutar um valor porque eu não sei qual é o valor real, tá? A empresa vai lá e fala assim, mas o meu custo para produzir esse 1 milhão é 100 mil barris por dia. Então, esses 100 mil barris, a empresa tira de custo em óleo. Olha, isso é bem importante, que é muito dinheiro, hein, gente? Mas a conta aí do barril. Eu estou dando só um exemplo, tá? Não sei o percentual certinho. Aí, além desse custo em óleo, ela vai... Então, ficou com 900 mil. Esse 900 mil, se tivesse dado 50% para a União, igual a Petrobras queria dar, iam 450 mil barris para a União. E a Petrobras ia ficar com 450 mil. Ou seja, a Petrobras, somando o que ela tirou em custo de produção, com mais os 400, ia ficar com 550 mil e a União 450 mil. Hoje em dia, a União, o que foi feito, né? Quando o Bolsonaro entrou, ele colocou como muitos militares assumiram cargos no governo, né? Inocência pensar que militar é nacionalista. Atualmente não é bem assim, né? O Almirante das Joias, né? O Almirante das Joias, ele pegou justamente o Ministério de Minas e Energia. E em 28 de fevereiro de 2019, quase no Carnaval, na semana do Carnaval, ele correu para fazer uma resolução onde, de uma canetada só, ele anulou a resolução do governo Dilma, que falava que a Petrobras ia produzir esse excedente, e aí ele autoriza o leilão, ele autoriza a ANP a começar a bolar o leilão do excedente. O que aconteceu? Eu brinco que Deus é brasileiro, porque realmente, no primeiro leilão, eles não conseguiram vender tudo, eles não conseguiram. A Petrobras acabou comprando o excedente de Búzios, né? Comprou junto com os chineses, as duas estatais chinesas, duas delas, a China tem várias estatais, né? A China tem várias Petrobras. A China consome hoje em dia já o segundo maior consumidor de petróleo do mundo. Então a China entrou, pegou um pouco do campo de Búzios, a Petrobras ficou com a maioria. O campo de Itapu, a Petrobras pegou sozinha o excedente, tá? E os campos de Sépia e em torno de Iara, essa área de Atapu, eles não foram leiloados naquela época. A nossa mídia, grande mídia, sempre vai dizer, é porque estava muito caro, e aí foram lá conversar com o Bento, e o Bento ia concordar, vamos baixar o percentual de óleo lucro, que tem que vir para a União. Olha que lindo! Vamos baixar o percentual de óleo lucro que tem que ir para a União. A União é patrimônio de todos nós brasileiros, mas vamos baixar e vamos facilitar a venda para as empresas multinacionais. E assim foi feito, né? E quando fizeram o leilão depois, aí sim conseguiram doar para os gringos aí uma parte, tanto de Sépia quanto uma parte de Atapu e oeste de Atapu, do excedente. E, assim, por que também as empresas não compraram da primeira vez em 2019, em novembro? Gente, muito simples, ia ter o leilão da Saudi Aramco. A Saudi Aramco, a bichinha lá com as maiores reservas mundiais lá de 262 bilhões de barris, ela ia botar as ações na bolsa. Só que às vésperas de colocar as ações na bolsa, os árabes lá decidem uma coisa muito interessante. Olha, a gente só vai colocar 5% e é o seguinte, a nobreza da Arábia Saudita, você sabe que lá o príncipe é acusado lá do assassinato de um jornalista dentro da embaixada, né? No exterior, hein? Nem foi lá, né? A embaixada, então, embaixada no exterior e o cara sendo acusado. Bom, a Arábia Saudita, eles falaram assim com a nobreza, olha, quem tem dinheiro, né? Quem usufrui aqui tem que comprar as açõezinhas lá na bolsa para as ações continuarem aqui na mão dos sauditas. Mandaram esse recado para a galerinha deles, entendeu? Então, assim, as multinacionais que estavam prontinhas para abocanhar um pedaço aí dessa magnífica reserva dos sauditas, não sei como é que ficou o posicionamento, não sei quem comprou mais ou quem comprou, se BlackRock também comprou lá na... Bom, eu não acompanho muito. Eu não ligava para nenhuma outra companhia de petróleo, a não ser a Petrobras. Isso valeu até 2014, quando eu voltei do mestrado e encontrei a situação aqui sendo
destruída em 2015, né? 2014 aquela eleição já foi esquisita, e 2015 aí o bicho começou a desandar total, né? Mas é isso. Pô, muito, muito bom estar aqui com vocês hoje. Ótimo. Então, eu queria agradecer muito. Realmente é uma aula que a gente poderia. Você acabou de falar em mestrado, né? Isso daqui dá uma pós-graduação em Ah, eu vou geopolítica do estudar petróleo, doutorado! dinâmicas, doutorado, né? E É. fiquem aberto o convite para. Eu vou ver se organizamos com os petroleiros aqui para você vir lançar o livro aqui também, Ah, eu né? queria muito contar com o Requião aí, contar com os Isso. companheiros todos aí, entendeu? Porque, assim, a verdade tem que ser dita ao nosso povo, não só o petroleiro tem que defender a Petrobras, né? Eu acho assim uma tremenda ironia que a Petrobras foi criada pelas donas de casa, os estudantes, os comunistas, o pessoal que enfrentou não foi bala de borracha, não, foi bala de verdade que eles enfrentaram de 1948, se eu não me engano, até a Petrobras ser criada na campanha do petróleo, que ficou conhecida pelo lema lá, o petróleo o petróleo é Olha, nosso, né? nossa. Nossa. Então, eu acho que agora a gente podia fazer uma adaptação. O petróleo tem que ser nosso. Uma grande parte do petróleo ainda é nosso, mas a gente não pode deixar que esse petróleo seja doado aos países ricos, doado às empresas multinacionais de petróleo e gás, sem a gente esboçar uma reação, sabe? A luta Posso, é grande, claro. Vamos lá. posso, posso falar, dar uma sugestão aí? Você é Claro, bancário, Paulo. você é do Banco Brasil, você é do Banco Brasil, eu sou Paulo Pinto, eu fui diretor e presidente dos sindicatos bancários do Espírito Santo, sou do Banco Brasil. Patrícia é uma companheira aqui do Espírito Santo, atua aqui no Espírito Santo, é uma verdadeira joia. Uma Petrobras sem ser, antes de ser fatiada, entendeu? Então, ela tem um grande conhecimento. Eu acho que a gente precisa, eu já falei isso já no debate aqui, que houve aqui na Assembleia Legislativa, sobre a questão da Petrobras. A gente precisa ter uma comunicação. Cada frase que a Patrícia falou, eu não consigo anotar tudo. Eu vou esperar que você consiga salvar aí essa gravação. Você fez a gravação, não fez? Mete o nome? Pablo, eu tá Pablo, gravando meu aqui, xará. né? Beleza. Então, cada frase dessa da Patrícia Laia, é uma frase que pode ser transformada em banner, em aquelas comunicações curtas, tá certo? Né? Para ser colocada nas redes, tá certo? Para a gente conseguir falar para o povo. Patrícia, você tem um grande discurso, você tem um grande preparo, tá certo? Não só você, outros companheiros da Petrobras também. Eu falei outro dia no debate aqui na Assembleia Legislativa, com o Espírito Santo, outro dia não, ano passado, que o pessoal da Petrobras tem um preparo muito grande, tá certo? Na questão da produção, da extração, do conhecimento do campo e do mundo do petróleo. Mas só que nós temos, do outro lado, alcateias, tá, de lobos famintos, certo? Né? Do grande capital, certo? Quando, em 2006, o Lula fez aquele negócio do pré-sal, descobriu o pré-sal e fez aquela foto, aquela imagem com as mãos cheias de petróleo, eu falei, na época eu comentei, eu trabalhava na BTVM, naquele distribuidor do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Falei assim, vai ter, como é que fala? Eu falei, vai ter golpe. Eu usei uma expressão dentro da BTV, eu falei assim, vai ter uma invasão do Brasil. Os americanos não vão deixar acontecer isso aqui. Eles vão invadir isso aqui. Eles vão assaltar isso aqui, tá certo? Isso aqui está perto dos Estados Unidos, o Oriente Médio. Você imagina a distância do Oriente Médio? Só calcular a distância, tá certo, né? Então, nós estamos aqui a 10% da distância dos Estados Unidos, tá certo? Do que o Oriente Médio, entendeu? E sem problemas de geopolítica como o Oriente Médio tem, certo? Do enfrentamento que ele tem com o mundo árabe, que tem uma resistência localizada histórica e tal, por aí, né? Aqui no Brasil bastou contratar um juizinho vagabundo, tá certo? Um juiz ladrão, tá certo, né? A preço de $500, 5, 10 mil dólares ele deve ter ganho lá, talvez uns 5 milhões de dólares ele ganhou, pagou lá, tá depositado em algum offshore que a gente não consegue rastrear, tá certo? Mas que tem, tá certo? Ele, Dallagnol, essa turma toda, tá certo? Tem offshore depositado. Igual o Bolsonaro vendeu agora esse posto de petróleo a refinaria de Landulfo Alves, e o pessoal todo está atrás da questão da joia. A joia é a prova concreta,
factual, ela está visível, mas tem um depósito em offshore, tá certo? A gente precisa rastrear e descobrir isso, tá certo? Por aí, né? Voltamos aqui à questão da comunicação. Eu acho que a gente precisaria fazer, tá certo? Essa transformação, essa comunicação, para que o povo, mas sobretudo o povo, entendesse, tá certo? O que é barril de petróleo, quanto de litro faz isso de produção de óleo diesel, de petróleo, tal. Um negócio que a gente conseguisse fazer uma comunicação para setores médios, universitários, estudantes, profissionais, professores, que a gente conseguisse ganhar essa disputa da comunicação, tá certo? A Patrícia falou da questão do professor Hildo Sauer, do professor Estrela, do nosso engenheiro Estrela, descobridor do pré-sal, já do Requião. Tá? Eu acho que essas pessoas têm um grande valor, tá certo? Eu sou petista, sou fundador do PT. Eu sou fundador do PT em 1980, fui o primeiro presidente do PT de Vitória, do Espírito Santo, e fui filiado número 1, tá certo? Mas eu acho que o PT tem uma disputa interna também, tá certo, né? Campos, então essas pessoas precisam também se fazer comunicar, se mostrar, tá certo? E se fazer presentes, tá certo? Na comunicação, tá certo? Não só dentro da Petrobras, mas também dentro do PT, na esquerda e no Brasil, tá certo? É preciso o pessoal entrar em campo para fazer essa disputa da narrativa, senão os caras ficam só com um setor que aparece mais, tá certo? E temos que achar guerrilheiros da comunicação. Esse pessoal que é mais aguerrido da comunicação, tá certo? Esse pessoal aí do Brasil 247, esse monte de canal que tem aí, tá certo? Que tem um pessoal muito bom de comunicação que a gente consiga trazer esse pessoal para o nosso lado e a gente consiga fazer essa comunicação e conseguir mostrar esses dados para a população, tá certo? A gente está no meio de uma batalha, tá certo? No meio de uma guerra, tá certo? E a gente tem que ganhar essa guerra e a gente tem precisamos de algumas estratégias para poder ganhar essa guerra. É isso que eu queria dizer, tá certo? E, no mais, parabéns. Vamos reproduzir cada frase, cada debate, cada ideia discutida aqui para a gente ganhar essa guerra. Muito grato a vocês. Obrigada, Paulo. Eu só queria fazer 2 comentários, Paulo, sobre sua fala. É o seguinte, lá no Espírito Santo, tem uma companheira do sindicato, que é a Priscila. Nós somos muito parecidas. Então, a Priscila já gravou vídeos que eu recebi os parabéns, o pessoal achando que era eu, e era a Priscila. Mesmo. Então, o que acontece? Priscila e Patrícia. É, Priscila, eu fico muito honrada, mas eu tenho que fazer justiça à minha companheira aí, né, do sindicato. O pessoal do Espírito Santo, do sindicato, tem feito um belíssimo trabalho, né? Isso não tem evitado as vendas aí, mas é porque realmente o desmonte da Petrobras está sendo total, né? Total é uma multinacional francesa, mas o pessoal está aqui, eles estão se confundindo e estão fazendo aqui um desmonte total da Petrobras na parte de exploração e produção também, né? E assim, na parte aí o que acontece? Essa parte, a Priscila tem feito bastante coisa bacana e eu acho importante reconhecer esse mérito dela. E eu participo de alguns grupos de WhatsApp aí do Espírito Santo. Então, dependendo do grupo... É por isso que eu estou com você também. Talvez você esteja me vendo no WhatsApp. Priscila com Patrícia, é tão rápido. Mas Patrícia, deixa eu te propor o seguinte. Eu preciso, pessoalmente, assim, e não para passar para pessoas, cada campo, vamos fazer o que assim, o Dallagnol fez um PowerPoint do Lula, tá certo, né? Um monte de fake news e tal por aí. A gente precisa de uma planilha, tá certo? Para mostrar cada ativo da Petrobras, cada poço da Petrobras, a capacidade de produção da Petrobras, o que representa isso em dólar, em real, tá certo? Quantidade, tá certo? Que foi vendido a preço subfaturado. E quem comprou, tá certo? Ou seja, a gente precisa quem vendeu também tem os... Então, quem vendeu? Foi no governo. Os bancos estrangeiros muitas vezes ganham dinheiro nessa negociação aí também, sabia? O pessoal está falando do Crédito Suíça aí, o Bank of America. Olha, se você for olhar cada negociação, você vai ver que muitos bancos estrangeiros. Então olha só. Então, a gente precisa dessa informação, certo? De planilha, com todos os ativos, tá certo? Produção, capacidade de produção, longevidade, ou seja, qual a capacidade daqui a 20 anos, 10 anos, 50 anos, como você falou alguns campos de exploração, tá certo? Né?
E porque foi vendido por quem foi o governo? Foi Temer que vendeu, foi o Bolsonaro que vendeu. Mostrar para a população o que representa. O cara vendeu uma Landulfo Alves, por exemplo, que valia 4 bilhões, e vendeu por 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 800, tá certo? E ganhou lá meia dúzia de joinha, tá certo? Em volta, e talvez um depósito de 100 mil dólares, $1 milhão, 10 milhões de dólares, no offshore qualquer, tá certo? A gente precisa mostrar o entreguismo que tem, tá certo? E se cada não quiser fazer essa relação, que faça. Eles atuam contra a gente o tempo todo com fake news, e a gente, de vez em quando, pode também cometer alguns, tá certo, né? Apesar de não ser favorável a essa política, mas a gente tem que mostrar à população o seguinte: houve subfaturamento, houve venda, tá certo? Houve favorecimento, isso aí é propina, essas joias é propina. A offshore, lá, o presidente do Banco Central tem $1 milhão e 200 dólares, tá certo? Por aí, em offshore, tá certo? Né? Isso é dinheiro de onde, tá certo? Do trabalho dele? Com certeza não é. Isso é propina. Offshore é propina, tá certo? Se não for dinheiro lícito, investiria no Brasil. É isso, querida. Muito grato a você pelas informações. Você, a Priscila e a Patrícia, são duas joias que nós temos. Tá certo? Então, eu Obrigada. vou fazer o seguinte, olha, Patrícia, outro dia nós fizemos uma live com a Fatorelli e o Requião. Nós fizemos sobre os juros do Banco Central. Vou entrar em contato com a assessoria do Requião para a gente combinar o lançamento do livro aqui. E vamos mantendo contato. Eu não, Vamos assim, sim. estou imensamente agradecido. Como eu brinquei antes no WhatsApp, ficaríamos até a meia-noite, porque eu tinha milhões de perguntas. Mas eu acho que é um pontapé inicial para a gente manter esse contato. Realmente você é uma pessoa admirável, uma militante veja, eu já te conhecia há algum tempo, né, de acompanhar suas apresentações, intervenções, conversas, entrevistas. Inclusive, uma vez, se eu não me engano, você estava na Alemanha, na casa da irmã, alguma coisa assim. E você Foi. dando entrevista lá, quer dizer, nem descansando você descansa. Nem em férias você estava descansando. Verdade. Então, isso ainda enobrece mais o seu trabalho. A sua saudação final, eu já me despeço desde aqui, agradeço de coração, em nome da federação, e nós vamos colocar no ar, sim. Está gravado aqui, terminando a transmissão, eu gravo e depois até o jornalista me escreveu, dizendo, olha, não estou conseguindo e tal. Não tem problema. Eu gravo aqui e depois subo. Mas agradeço imensamente esse teu tempo, essa tua militância ilimitada, tá? E fica o convite aberto, vou fazer de tudo para organizar essa sua vinda para cá, para a gente fazer o lançamento aqui com as honras do ex-governador e ex-senador Roberto Requião. Eu que agradeço demais a vocês, agradeço aí a todos que nos assistirem e que, assim, possam depois multiplicar, sabe, realmente, porque o que eu estava falando naquela hora que eu acho que eu não cheguei a terminar foi o seguinte, minhas palavras finais é que o pessoal que fez a campanha do petróleo, eles tinham o petróleo no coração e na mente, mas o petróleo que já se tinha conhecido no Brasil ainda era pouco. Agora, a gente sabe que a gente tem muito petróleo. A gente ainda não tem transparência para saber exatamente as reservas de cada campo. Isso não é de domínio público, né? Apesar da transparência, da publicidade serem princípios da administração pública, a ANP ela faz uma anotação de reserva diferente por bacia. Então, assim, o nosso povo agora, que já sabe que tem tanto petróleo, não pode deixar que seja levado embora. A gente tem que lutar pelo nosso país, tem que lutar para que nosso povo tenha riqueza. A gente tem essa riqueza só não está ficando para a gente. Ok, então, em nome da federação, uma boa noite a todos e todos que estiveram aqui heroicamente e que vão assistir, né? Muito obrigado mesmo, Patrícia. Fica o compromisso de vir lançar o livro aqui. Obrigado e boa noite. Boa noite a Boa noite, todos. pessoal. Tchau. Obrigada. Muito obrigada.